Quando eu decidi que era o momento de eu sair do sistema religioso, não foi uma decisão fácil, mas teve uns porquês, porque eu comecei a questionar, né? Comecei a questionar não a religião, mas comecei a questionar a espiritualidade, por que as coisas, como a Silvana diz, por que as coisas aconteciam muitas vezes em pessoas que não faziam parte do meu clube religioso, e na minha vida não acontecia, mesmo que eu me achava uma pessoa que eu era fiel, que eu cumpria os protocolos, que, sabe, tudo que vocês conhecem, quem for do sistema religioso sabe o que eu estou falando, né, sobre fazer campanhas, jejum, e eu sempre achava que tinha alguma coisa errada comigo, algum pecado oculto, porque a gente começa a entender isso, né, a achar isso, que tem um pecado oculto, não sei se isso faz sentido para você que está ouvindo, e o fato de as minhas orações parecer que não sequer eram ouvidas, e a maioria das pessoas, me ligou um radar, me acendeu um sinal aqui na minha mente, né? Eu comecei a questionar por que parece que Deus não nos ouve. Por que parece que Deus, na verdade, não está nem aí para o meu problema? Por que, é onde começou, né, tudo a mudar? Por que eu preciso implorar, gritar, chorar, ou talvez qual é a linguagem que ele me entenda, né? Então, começou por esses questionamentos. Talvez sejam questionamentos infantis, questionamentos, tanto quanto, como eu posso dizer para vocês, até estranho, né? Mas eram questionamentos sinceros e puros. Eu achava, poxa, será que ninguém pensa isso? Mas hoje, conhecendo muitas pessoas, inclusive conhecer a Silvana e saber que ela foi pastora durante 11 anos, eu fiquei muito confortável, né? Porque eu encontrei alguém que também estava falando a minha língua, né, Sil? O que acontece quando você começa a questionar? Você começa a tecer a sua inteligência. Isso é a psicologia, prova isso. Aí, em 2016, eu comecei a questionar por que parece que Deus não responde? Por que parece que Deus sequer ouve? Por que parece que Deus... Na verdade, parece que Deus não está nem aí, mas não tinha congruência. Quando eu pensava isso, automaticamente dentro de mim me dava um choque, né? Então, foi questionando que eu comecei a abrir a minha mente, né? Porque nós nascemos para questionar as coisas, embora muitas vezes a gente é impedido disso, mas nós nascemos para questionar, para perguntar, para pesquisar, para ver, porque só assim a nossa mente se expande. E por conta disso, eu falava, com certeza, não tem nada errado com Deus. Deus jamais iria impedir, né? Nós não estamos aqui ao léu. Deus não ia fazer com que nossas orações ficassem jogadas, jamais. Então, eu entendi que tinha, sim, algo de errado, mas com o ser humano. Não digo errado, mas que o ser humano estava equivocado. Aquela forma de buscar Deus, aquela forma de orar, estava equivocada. Por quê? Porque nós aprendemos daquela forma, né? Eu aprendi a orar daquela forma, eu aprendi a clamar, desesperar, né? Talvez marcar um horário para que talvez Deus pudesse me ouvir melhor. E o que acontece? Estudando a reprogramação mental desde o ano de 2016, eu percebi que nós temos um sistema de crença que crenças agora que eu estou falando são crenças no gerais, até para a Sil continuar aqui, tá, gente? Eu vou falar, já vou entrar dentro das crenças que são instaladas na nossa mente, mas de uma linguagem simples e fácil, porém comprovada pela ciência, que é o que a gente gosta, que a gente está unindo espiritualidade com a ciência, por isso que a gente está chamando vocês para expandir. Então, estudando reprogramação da mente, eu entendi que as nossas crenças e crenças relacionadas a dinheiro, crenças relacionadas à vida religiosa, crenças relacionadas a relacionamentos, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita, tudo que a gente tem por verdade, que a gente tem assim por a verdade absoluta, a gente recebe informações dos nossos pais, de quem nos criou, dos nossos avós, professores, nossos líderes religiosos, e todas as informações que a gente recebe, um exemplo, qual é o seu modelo de dinheiro? Quem que dentro da sua casa você via trazer dinheiro? Quem era que trabalhava? Quem era o provedor dessa casa? Quem que era? Então, o que vai acontecer?
você vai tomar ele como padrão, como modelo. Era seu pai? Era sua mãe? O seu pai chegava reclamando em casa? Só para vocês entenderem o sistema de crença. Seu pai chegava reclamando que era difícil ganhar dinheiro, que, sabe, não. Então, assim, foi se instalando um sistema de crença sobre dinheiro através do seu pai, da sua mãe, de quem era o seu modelo de provedor. Da mesma maneira, foi instalado sistemas de relacionamento. Se os seus pais brigavam muito, se os seus pais... Então, não. Você pode também ter crenças positivas, que você cresceu na abundância, ou cresceu num relacionamento tranquilo, um relacionamento que tinha muita compreensão, muita cumplicidade, muito respeito, amor. É essa crença que você tem sobre relacionamento. Se você cresceu ouvindo ao contrário, é uma crença negativa e limitante que você tem sobre relacionamento. Da mesma maneira, acontece nas crenças religiosas. Nós ouvimos as pessoas falar, né? A gente escuta as pessoas falar e a gente vai falando amém, e a gente não questiona. E, na verdade, o que elas falam também é o que elas acreditam. Elas fizeram de maldade, Ju? Elas fizeram de propósito? Não, muitas vezes, a grande maioria não tem qualquer propósito. Apenas um erro, um equívoco de replicar sem pesquisar, sem questionar, sem, poxa, por que isso? Por que aquilo? Quem apresentou Deus para você? Foi sua avó? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi seu tio? Foi o padre? Foi o pastor? Quem foi que apresentou Deus para você? Então, da forma que aquela pessoa apresentou Deus para você, é a sua imagem primordial de Deus. Ao longo do tempo, a gente até muda as nossas crenças, porque a gente estuda, aprende um pouco mais e muda algumas coisas. Mas a base, ela fica, porque essa base, ela foi implantada no nosso subconsciente de 0 a 7 anos. Incrível isso, né? Tira tudo que sua mãe te falou de espiritualidade. Quem fica? Percebe o buraco que fica lá, né? Tira tudo que sua avó te disse. Tira tudo que seu pai te falou. Tira tudo o que você ouviu até os 7 anos e veja o que ficou. E automaticamente eu percebi que o que ficou em mim foi nada, porque eu não tinha noção de quem era Deus, porque eu não tinha uma opinião minha formada de Deus. Eu tinha aquilo que foi colocado dentro de mim. E quando eu assisti isso, eu comecei a entender que eu precisava conhecer Deus da forma que ele queria ser conhecido, não da forma que a religião, o sistema queria que eu conhecesse Deus. E foi aí que foi o meu pulo do gato. Porque nós temos a nossa centelha divina, que é o Deus em nós. E é esse lado que é divino, não essa carne boba aqui que vai perecer aqui, porque ninguém fica para semente, né? A gente morre e acabou. Mas a consciência, a centelha divina que está em nós, isso é Deus e é eterno. Então, essa mesma consciência vai falar com você. Você percebe que é tão nítido hoje, a gente percebe que as pessoas elas vão para a igreja, então, por medo. O que vibra dentro, na maioria das pessoas que vão para a igreja, a gente não está falando de religião, católico, crente, umbanda, qualquer religião, a maioria vai por medo porque as bênçãos vão ficar travadas. Você começar a questionar a verdade, será que se minhas bênçãos estão travadas porque eu não estou indo na igreja X? Tudo bem. Então faz uma pergunta assim, quando foi, qual é a data que foi aberta? Qual é a data da fundação dessa igreja X? Isso aconteceu com uma pessoa que falou, né, para mim isso, que a única verdade era a religião dela. Eu, com muito amor, entendendo o nível de consciência, eu fiz uma pergunta, eu já sabia qual que era a data da fundação, né, da religião. Ela falou assim, a única verdade é nossa, o restante vai tudo para o inferno, e a única verdade, eu falei assim, esse é o seu entendimento? Você sabe, você conhece a data da fundação, né, da sua religião? E a pessoa nem sabia, e eu falei, olha, foi em 1845, que foi, tá? Então, assim, você agora guarda essa data para você. E antes disso, aonde estava Deus? A igreja, ela coloca assim, se você não ir, olha, isso é muito louco, né? Se você não estiver dentro da igreja, você não está sobre a cobertura de Deus. Quem já ouviu isso? Escreve aí, gente, nos comentários. Não está sobre a cobertura de Deus. Né? Mas o que é isso, gente? Então quer dizer que Deus não está cobrindo toda a Terra, todos os planetas, toda a galáxia e tudo.
Que Deus é esse limitado a um espaço físico? Isso é religiosidade. A Lídia falou aqui, ó, a igreja ela quer nos aprisionar. Não é a igreja, Lídia. É o sistema de crenças da igreja. Aquelas pessoas que estão ali, elas também aprenderam isso. E elas fazem isso por amor. Ensinar a pessoa. Porque se a pessoa sai do vício, sai da prostituição, sai do erro, e ela fica servindo a Deus e melhora seu coração, e acontece muitas vezes isso, ela já está melhor do que ela estava antes. Então, é nível de consciência, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que tipo de Deus você acredita. Eu acredito num Deus misericordioso, num Deus amoroso. E eu acredito na unidade também. Eu acredito que Jesus falou que eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu acredito nisso, mas eu não acreditava dessa forma. Eu achava que Deus estava lá no trono dele e que eu estava aqui na terra e tinha que implorar, porque eu era pequena. Então eu não tinha como acessar Deus. E aí eu fui pela ciência procurar as minhas respostas, porque eu não conseguia ir por qualquer outro sistema religioso, e eu queria saber quem era Deus. Eu queria saber qual era a linguagem, você usou essa palavra, né? Qual era a linguagem de Deus? E eu descobri qual era a linguagem de Deus. Eu também descobri, depois de 20 anos. A linguagem de Deus era a essência das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Era esta linguagem. Porque essa linguagem, ela emite frequência. E Deus é frequência, porque Deus é energia. Jesus falou que Deus era espírito, e importa que nós o amemos em espírito e em verdade. Então, Deus é energia, espírito e energia é a mesma coisa. E aí, eu entendi que eu precisava falar a linguagem de Deus, e a linguagem de Deus era vibração, a linguagem de Deus era energia. E qual era a energia dos meus sentimentos? A número 1 era medo de ir para o inferno. Por isso que a gente decidiu se posicionar e tá despertando as pessoas para a espiritualidade sem religião. Por isso, porque hoje a gente tem a liberdade, a gente entende a linguagem. Qual é a linguagem do universo? É a sua harmonia, é a sua paz, é amor, é harmonia. Eu passei a ser uma observadora, Sil. Eu ficava olhando aquelas pessoas chorarem com tanto medo. A sensação que eu tinha era que eu tenho um pai rico, abundante, milionário, trilhardário, e eu tenho que ficar implorando para ele, permita conhecimento, busque um pouco mais. Você é especial do jeito que você é, não só especial. Você é muito mais poderoso do que você acredita, porque em você está dentro, em você está uma partícula de Deus. A centelha divina mora em você, literalmente. Não se diminua, não fique se implorando. Quando você faz isso, você nega a Deus, a divindade que está dentro de você. Se a sua vida não está fácil, é porque você está desalinhado com Deus. Desalinhado com a centelha divina. Isso, desalinhado é pecado, Ju? Não, não é isso. É você estar desconectado da essência que você é de verdade. A essência de harmonia, de paz, de amor, de gratidão. Quantas vezes a gente só vai para a igreja uma vez na semana, ou 2, 3, só ora aquele momento, e quando volta, é 24 horas, dos outros dias é medo. Será que vai acontecer? Ou então não vai acontecer. Então isso é falta de fé. Sabe, pesquisa mais, se permita você a entender, a questionar. Você está aqui porque você está preparado para ouvir, tem isso também, mas se você sente que para alguém precisa ouvir isso, compartilha, gente, compartilha para quem você conhece, porque se aquela pessoa que veio na sua mente agora, compartilha com ela, porque eu sei que serão enviadas pessoas que já estão preparadas para ouvir. E a Ju vai criar um link, e eu vou colocar na descrição desse vídeo esse link. Aí você entra nesse grupo de WhatsApp e lá nós vamos começar a disponibilizar material para vocês, certo? E outra coisa, que lá nesse grupo, quando você entrar, você já vai receber a notificação da próxima live, que nós vamos estar falando diretamente sobre centelha divina e quais são as suas crenças sobre a centelha. Vamos derrubar esse negócio, gente. Vamos acabar com isso. Conexão com Deus, está ligado. Não tem como você se desconectar, lógico, mas tem como você aperfeiçoar. E é isso que eu quero, que você aprenda a ter essa conexão com o todo, com Deus, aprendendo com o nosso mestre, que é Jesus, porque ele ensina tudo isso. Mas nós temos que aprender do jeito certo, ser um só com Deus. Olha que gostoso você saber
que Deus está dentro de você em forma de luz e você só precisa ligar o interruptor e começar a brilhar. Sem veste, sem nenhuma veste de religiosidade. É esse o nosso convite. Sem vestes nenhuma de religiosidade. Nós vamos aqui somente fazer com que você entenda quem você é na sua essência. Expansão de consciência e decisão. Você decide ter outras crenças, você decide aprender coisas novas, certo? Depois, você é luz. E 3, nós vamos ensinar através de um grupo de WhatsApp. Vai ficar o link aqui, entra lá, compartilha, para que a gente possa criar esse grupo, mandando. Não vai ser grupo só que eu e a Ju vamos estar postando coisas, gente. Não é aqueles grupos isso, assim de... não, gente. Não. É para quê? É silencioso. É silencioso. Porque aí, quando a gente for disponibilizar um material, quem estiver querendo aquele material, ele vai ver. Por exemplo, essa semana eu vou disponibilizar o livro que mudou a minha vida. Entra lá que você vai saber qual é. Tá bom? Ok, Sil, que bom. Gente, muito bom participar da nossa primeira live, né, da luz, né, da ativação da luz. Eu amei isso. E vamos falar muito mais. A gente tem muita coisa para falar para vocês. Um grande beijo, gratidão por estar aqui. Gratidão, Sil, pelo convite. É uma honra para mim participar com você desse trabalho lindo, tá bom? Tchau, gente. Se sintam amados e privilegiados.